Fala pessoal, Daniel Scocco. Nesse vídeo eu vou falar sobre a escolha de se criar uma startup sozinho ou buscar um ou mais sócios. Para quem decidiu empreender, criar uma startup, é uma das primeiras decisões que você vai ter que tomar. E antes de falar minha opinião sobre qual eu acho que é a melhor composição aí para o time, eu vou falar sobre os prós e os contras de cada escolha. Não tem uma que tem somente vantagens, né? Tanto ir sozinho quanto ir com sócios vai ter prós e contras. Então vamos lá. Se você optar por ir sozinho, sem sócios, a primeira vantagem é que as decisões vão ser mais rápidas para serem tomadas, porque obviamente você não vai ter que convencer ninguém, não vai ter que discutir com ninguém, você pode decidir tudo sozinho, então isso faz com que essas decisões sejam tomadas de maneira mais rápida. Segunda vantagem, você tem 100% de controle, então isso pode aumentar a sua motivação, visto que num eventual resultado positivo você vai colher 100% dos frutos. E também você evita impasses por conta de controle societário. O que acontece se são dois sócios, 50-50, e não se chega num acordo em relação a uma decisão importante, por exemplo, se vai captar investimento ou não, se vai vender a empresa ou não. Então, não ter a maioria dos votos ou 100% de controle poderia criar esses impasses. Terceira vantagem que eu vejo de você ir sozinho é que você não corre o risco de chegar no meio do caminho e ter desavença entre os sócios por N motivos que podem acontecer. Um deles, por exemplo, é os sócios começarem a ter objetivos diferentes, objetivos de vida diferentes. Então, um ainda está querendo crescer a empresa ao máximo possível, está disposto, a colocar ali 60, 70 horas por semana, trabalhar que nem um louco. Já o outro, às vezes pode estar num momento diferente de vida, pode estar com filhos pequenos e está querendo desacelerar, ter um pouco mais de equilíbrio. E aí isso pode gerar um conflito de quanto se trabalha, de nível de dedicação. E esses conflitos entre sócios, algumas vezes são mortais para a startup, acabam gerando ou a falência ou uma separação que compromete o andamento do projeto, da empreitada. Então acho que essas são as três principais vantagens e obviamente, sendo vantagens de ir sozinho, acabam sendo desvantagens de você ter sócios. Então as desvantagens seriam de ter sócio, se acabar tendo um processo decisório mais lento, ter que dividir o controle e a participação na empresa, e aí portanto está sujeito a esses conflitos como eu falei, e também está sujeito a briga e desentendimento entre os sócios, ou de terem diferenças aí de objetivos em um certo momento e acabar criando problemas na sociedade. Agora, as vantagens de você ter um ou mais sócios. Primeiro, o know-how e a área de conhecimento, de expertise dos sócios pode ser complementar. Isso vai favorecer a empresa. Então você pode ter um sócio que domina a parte comercial, de vendas, de marketing, outro domina a parte técnica, por exemplo, de programação, entre outras possibilidades, e isso vai obviamente enriquecer a composição ali de quem está tocando a empresa. Isso é positivo. Segundo ponto, empreender é muito difícil. Startup, como a gente já viu, falei em vídeos passados, é muita incerteza, muitos altos e baixos. Então, você ter sócios acaba sendo importante para um dar apoio moral para o outro, um ajudar a segurar as coisas enquanto talvez um esteja passando por um momento mais difícil, ou pessoalmente, ou mesmo no trabalho, está um pouco mais desanimado, aí o outro puxa a fila, depois se inverte. Então você ter dois ou mais sócios faz com que seja um pouco mais tolerável esse perrengue que é empreender, e normalmente você vai precisar de muitos anos para chegar num resultado significativo, para fazer a empresa de fato ficar bem estruturada e ter sucesso. Então pode ser imprescindível você ter esse apoio. Outra vantagem é que você, tendo dois ou mais sócios, vai ter, por definição, mais pessoas trabalhando no negócio, mais braço, uma capacidade de execução maior, sem depender de pagar salário. Então, se você tem 3 sócios, você já tem ali 3 pessoas trabalhando no negócio, possivelmente full time,
e sem precisar pagar salário. Já com um sócio, uma pessoa só, né, tocando, você tem só a sua capacidade de trabalho, a partir dali você tem que gastar para trazer mais pessoas. Além disso, com 3 sócios ou mais, 2 ou mais, possivelmente você vai ter mais capital, né, mais capacidade para investir, o que nos primeiros anos de vida ali pode ser fundamental para fazer o negócio decolar. E também vai ter mais conexões, né, visto que muitas vezes quem você conhece, as conexões profissionais que você tem, podem ser importantes, dependendo do tipo de negócio que você está criando. Então, tendo 2 ou mais sócios, você multiplica a quantidade, né, a rede de networking e de contatos que aquela empresa vai dispor para, né, poder alavancar ali nos primeiros anos. Da mesma maneira, então, essas vantagens de você ter sócio acabam sendo desvantagens de você ir sozinho, que é, você não tem habilidades complementares, é o que você sabe e acabou. Acaba sendo uma jornada muito mais solitária, você não vai poder compartilhar, discutir, ter apoio quando as coisas ficarem mais difíceis, e você vai ter menos capital para investir, menos braço ali no começo, e menos contatos e menos conexões. Acho que o resumo de prós e contras é esse. Tem só uma outra parêntese aqui, não sei se eu colocaria isso como vantagem ou desvantagem, mas é uma constatação, que é: negócios com um fundador só acabam tendo uma dificuldade muito maior para captar investimento com investidores profissionais. Como eu já falei no passado, não necessariamente você precisa captar, existem muitos casos de empresas que deram certo sem captar investimento, então isso não necessariamente é algo que você vai precisar fazer, mas se você deseja captar investimento, se é algo que você quer fazer para ter um crescimento mais acelerado, saiba que com um fundador só vai ser muito mais difícil. A vasta maioria dos fundos investidores profissionais, via de regra, investem somente em empresas com 2 ou mais sócios. Existem exceções, mas você já vai começar com uma desvantagem muito grande quando você for tentar captar dinheiro com o investidor em relação a empresas que têm 2 ou mais sócios. Diante desse contexto, o que eu faria, qual é a minha opinião hoje? Já tive negócio sozinho, já tive mais de um, já tive negócio com sócio, mais de um também. A minha opinião é, via de regra, ir com sócios. Tem até um ditado interessante que diz, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai em grupo. Então, acho que isso para empresas para em pé também. Então, eu só recomendaria fazer sozinho se você estiver criando um projeto pequeno, talvez algo que você vai fazer aí part-time, né, como um hobby. Então, você tem sua ocupação principal, e aí você vai fazer, né, esse projeto como hobby no seu tempo livre. E é um projeto onde você não tem grandes ambições, não quer necessariamente se transformar numa empresa muito grande. Pode ser algo para aprender um pouco. Vamos supor, você trabalha, né, você trabalha numa empresa e quer começar a dar os primeiros passos, né, para empreender. Então você vai fazer esse projetinho como hobby. Então aí sim, acho que você pode fazer sozinho, ou é algo que você está fazendo mais para aprender talvez uma tecnologia nova, testar uma ideia, gerar uma pequena renda complementar, né, para o seu trabalho principal. Então tudo isso, né, ou seja, um projeto pequeno, acho que vale a pena. Pode até ser a melhor opção você ir sozinho, justamente por ter agilidade para tomar as decisões, não vai exigir muito capital, você vai ter 100% do controle, e às vezes um projeto que começa com você sozinho, até sem grandes ambições, pode crescer e acabar virando algo maior, não é de se excluir. Então nesse caso, eu acho que pode valer a pena ir sozinho. Para todos os outros, ir com sócio vai ser melhor, né, por todas essas vantagens que eu já elenquei. Tem até uma que eu não elenquei aqui, que é, por mais que a ideia inicial não tenha tanto valor, como eu já falei num vídeo passado também não é desprezível, né? Já que você vai começar um empreendimento, tanto vale começar com uma ideia mais ou menos para em pé. E aqui sim entra a vantagem, né, também de ter um sócio, um ou mais, que você pelo menos vai ter mais um voto de confiança nessa ideia, né? Se você pula sozinho numa ideia, às vezes você não está enxergando defeitos, né, e lacunas dessa ideia. Então, se você conseguiu, né, convencer uma ou mais pessoas a entrarem no barco com você, a chance de você ser louco e estar começando algo que não tem a menor chance de dar certo diminui, né, porque tem mais pessoas que pensaram sobre isso e chegaram à conclusão que, né, pode ter algo aí que vale a pena testar. E agora que a gente já falou sobre as vantagens e desvantagens, alguns pontos adicionais. Primeiro, para corroborar essa visão que se você quer criar algo grande, né, uma empresa grande, longo prazo, é melhor ter sócio.
Basta olhar para as maiores empresas do mundo e você vai ver que a vasta maioria foi criada por 2 ou mais pessoas, falando principalmente do setor de tecnologia, né, visto que a gente está falando sobre criação de startups. Então, se você pensar Apple, 2 cofundadores, Steve Jobs e Steve Wozniak, Microsoft, 2 ou 3, né? Então Bill Gates, Paul Allen e Steve Ballmer, não sei se ele fundou ou se logo depois ele se juntou, mas Steve Jobs e Bill Gates e Paul Allen com certeza, então pelo menos 2. Google, Larry Page, Sergey Brin, Facebook, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin e, se eu não me engano, Justin Moskowitz também estava ali desde do comecinho. Ou seja, né, isso mostra a regra. Tem exceções? Temos. A Amazon talvez seja o maior caso, né, fundada só pelo Jeff Bezos, mas são justamente as exceções que confirmam a regra. Então, quer criar algo grande, busque sócios. Esse é o primeiro ponto adicional. O segundo você pode estar se perguntando, tá, mas eu não tenho nenhum sócio na cabeça, onde eu vou achar? O que eu acho que você pode fazer para você estar procurando um sócio? Primeiro, existem algumas plataformas online que tentam usar a tecnologia para facilitar, casar essas pessoas que estão querendo criar empresa, algumas até focadas em startups, tecnologia. A aceleradora que eu já mencionei em outros vídeos, que é o Y Combinator, né, maior aceleradora, de maior sucesso ali do Vale do Silício, eles têm um programa de matchmaking, então você se cadastra lá, eles vão tentar fazer o seu match com alguém que tenha um perfil parecido, né, que está querendo criar algo parecido, e etc. Existem outras também, você pode até procurar no Google, né, como achar aí um co-founder, você vai achar algumas plataformas. Segundo lugar, pode ser interessante se olhar em relações já existentes, por exemplo, colegas de faculdade, comum até em várias dessas empresas que eu citei foi esse o caso, eram colegas de faculdade que se juntaram para criar uma empresa, colegas de trabalho, então você já ter tido a experiência de trabalhar com a pessoa, saber como ela é no trabalho, como ela pensa, como ela produz, se é eficiente, se não é, como vocês se relacionam, isso pode ser bem positivo, para já entrar sabendo onde você vai pisar. Inclusive investidores dão muito valor para a relação profissional ou pessoal até entre os sócios, porque isso minimiza o risco de ter alguma briga mais séria que vai fazer comprometer o avanço aí da empreitada. Acho que relações pessoais mais próximas não devem ser descartadas, embora criem uma dificuldade a mais, mas eu acho que não é inviável. Então, olhar para algum familiar ou algum amigo que você já tenha de infância, acho que é possível também. Dificulta um pouco por existir um outro tipo de relação, antes da relação profissional, mas facilita, por outro lado, por aumentar a questão da confiança. E o último ponto, depois que você estiver aí já conversando com um possível sócio, é conversar e ter bem claro o que vocês estão querendo fazer, qual vai ser o grau de comprometimento de cada um, quantas horas, qual vai ser o empenho de cada um, para ter maior clareza possível sobre como que vocês vão tocar, justamente para evitar, depois de algum tempo, possíveis discussões ou atritos ou desavenças por conta de visões diferentes, E questões financeiras também, quanto que, se for colocar dinheiro, quanto vai colocar cada um, qual que é o percentual, deixa tudo isso mais claro possível, para evitar que depois de um tempo surjam essas desavenças que muitas vezes acabam matando o projeto. Inclusive, se você pesquisar mortalidade de startups, quais são as causas, briga entre os sócios quase sempre está no topo da lista. Não é o primeiro, mas está ali no top 3, dependendo da lista que você olhar. Beleza? Isso aí, valeu pessoal!